Poucos sabem, mas a cada segundo que você acredita estar observando a realidade, Todt Jehuti está demonstrando matematicamente que você vive numa ilusão tão profunda que sua mente nem consegue processar o abismo da própria ignorância. Enquanto você lê estas palavras pensando que está consciente, milênios de sabedoria hermética gritam uma verdade que faria você questionar cada pensamento que já teve sobre existir. Se você continuar ignorando esses princípios, permanecerá para sempre preso numa prisão mental que nem percebe que existe, tomando decisões baseadas em percepções completamente distorcidas da realidade. O conhecimento que estou prestes a compartilhar deveria estar restrito apenas àqueles que dedicaram décadas ao estudo da consciência pura. Mas algo me diz que você precisa ouvir isso agora. Existe uma diferença devastadora entre quem pensa que observa e quem realmente compreende os mecanismos ocultos da percepção. E essa diferença determina se você viverá como um escravo inconsciente ou como um ser verdadeiramente desperto. Você já sentiu aquela sensação perturbadora de que tudo ao seu redor pode ser completamente diferente do que aparenta ser? Mas o que Todt sabia sobre a natureza ilusória da observação humana pode transformar essa suspeita numa revelação que mudará para sempre a forma como você experimenta cada momento da sua existência. A sabedoria de Todt Jehuti, o escriba dos deuses e senhor da palavra criadora, revela que o ato de observar não é passivo como você imagina. Quando você olha para qualquer coisa, desde uma árvore até o reflexo no espelho, está participando de um processo de cocriação da realidade que a maioria das pessoas jamais compreenderá. O que você chama de observação é, na verdade, uma dança complexa entre sua consciência e o campo infinito de possibilidades que cerca cada momento. Todt ensinava nos templos do Antigo Egito que a mente humana possui camadas de percepção que funcionam simultaneamente, criando uma sinfonia de interpretações que você confunde com a realidade objetiva. A primeira camada é aquela que você conhece bem, a mente linear que nomeia, categoriza e julga tudo que encontra. Essa é a mente que diz: este é azul, aquilo é grande, isso está longe. Mas por trás dessa mente superficial, existem níveis de consciência que operam segundo leis completamente diferentes. A segunda camada é a mente simbólica, que traduz cada experiência em arquétipos e padrões universais. Quando Todt observava um íbis voando sobre o Nilo, ele não via apenas um pássaro, mas um símbolo vivo da alma humana navegando pelas águas da experiência temporal. Essa mente simbólica está constantemente ativa em você, interpretando cada gesto, cada palavra, cada situação através de lentes que conectam sua experiência pessoal aos grandes padrões cósmicos. A terceira camada é a mente intuitiva, que percebe diretamente a essência energética por trás das formas. Essa é a consciência que sente a verdade antes que ela se manifeste em palavras ou imagens. Todt dominava essa percepção a ponto de conseguir ler os pensamentos não expressos e prever os desdobramentos futuros de qualquer situação presente. Mas existe uma quarta camada, a mais profunda e poderosa, que Todt chamava de consciência criadora. Essa é a parte de você que literalmente molda a realidade através do ato de observar. Cada vez que você dirige sua atenção para algo, está enviando uma energia sutil que influencia a manifestação daquilo que está percebendo. Você não é um observador neutro da realidade. Você é um participante ativo na criação contínua de tudo que experimenta. O grande choque de consciência acontece quando você percebe que 90% do que acredita estar observando é, na verdade, uma projeção das suas próprias memórias, crenças, medos e desejos.
Sua mente está constantemente preenchendo lacunas na percepção, com informações armazenadas, criando uma experiência que parece completa e objetiva, mas que é profundamente subjetiva e limitada. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Todd demonstrava isso através de exercícios práticos nos templos. Ele pedia aos iniciados para observarem uma chama de vela por longos períodos, descrevendo tudo o que viam. No início, todos relatavam as mesmas características óbvias: cor, movimento, intensidade. Mas conforme a observação se aprofundava, cada pessoa começava a ver coisas completamente diferentes. Alguns viam rostos na chama, outros percebiam padrões geométricos complexos, outros ainda entravam em estados visionários onde a chama se tornava uma porta para outras dimensões da realidade. O ponto crucial era que todos estavam olhando para a mesma chama, mas cada consciência estava cocriando uma experiência única, baseada em seu próprio nível de desenvolvimento, suas memórias inconscientes e sua capacidade de sintonizar com diferentes frequências de percepção. A chama permanecia a mesma, mas a realidade experienciada por cada observador era radicalmente diferente. Isso significa que você nunca realmente vê o mundo como ele é. Você vê o mundo como você é. Sua percepção é filtrada através de camadas de condicionamento tão profundas que você nem suspeita da sua existência. Cada experiência que você teve desde o nascimento criou padrões neurais que agora determinam como você interpreta cada nova situação. Mas Todd ia além dessa revelação perturbadora. Ele ensinava que uma vez que você compreenda a natureza cocriativa da observação, pode começar a usar sua consciência como uma ferramenta de transformação deliberada. Em vez de ser vítima dos seus padrões de percepção, você pode aprender a observar de formas que literalmente alteram a realidade que experimenta. A chave está em desenvolver o que Todd chamava de olhar sem forma. Isso significa observar sem imediatamente nomear, categorizar ou julgar o que você está vendo. É um estado de consciência pura, onde você permite que a essência das coisas se revele sem a interferência das suas expectativas mentais. Quando você olha para uma pessoa com olhar sem forma, em vez de ver imediatamente homem, mulher, jovem, velho, bonito, feio, você percebe diretamente a energia que essa pessoa está irradiando. Você sente sua história emocional, seus conflitos internos, suas potencialidades não desenvolvidas. É uma forma de percepção que vai direto ao coração da experiência sem passar pelos filtros habituais da mente. Todd sabia que dominar essa forma de observação era a chave para acessar níveis superiores de consciência e para desenvolver capacidades que a maioria das pessoas considera impossíveis. Quando você observa sem forma, pode literalmente influenciar a realidade através da qualidade da sua atenção. Escreva: "Eu tenho esperança", se sabe que Deus nunca te abandona. Imagine poder olhar para uma situação conflituosa e, através da pureza da sua observação, catalisar uma resolução harmoniosa. Imagine conseguir perceber as causas ocultas por trás dos eventos aparentes, permitindo que você tome decisões baseadas numa compreensão muito mais profunda da vida. Imagine desenvolver uma sensibilidade tão refinada que você pode sentir as correntes invisíveis que conectam todas as coisas, navegando pela existência com uma sabedoria que transcende completamente o conhecimento intelectual. Este é o caminho que Todd oferecia aos verdadeiros buscadores. Não um conjunto de crenças para serem aceitas, mas uma tecnologia de consciência para ser experimentada e dominada. Uma forma de transformar o ato aparentemente simples de observar numa porta de entrada para dimensões da realidade que permaneceram ocultas para você até agora.
A questão que fica ecoando é: você está preparado para questionar tudo o que acredita saber sobre a natureza da sua própria percepção e se aventurar nos territórios inexplorados da consciência verdadeiramente desperta? Mas existe um obstáculo quase intransponível nessa jornada de despertar da observação pura. Toth sabia que a mente humana desenvolve, desde os primeiros anos de vida, uma armadura quase impenetrável de conceitos que se interpõem entre você e a realidade direta. Essa armadura não é acidental. Ela se forma como um mecanismo de sobrevivência psicológica que permite que você funcione no mundo social sem ser constantemente bombardeado pela intensidade crua da experiência. Quando você olha para uma árvore, por exemplo, raramente vê a árvore. O que você vê é o conceito árvore, uma imagem mental construída a partir de milhares de outras árvores que você já catalogou na sua memória. Essa substituição da percepção direta pelo conceito acontece tão rapidamente que você nem percebe que perdeu contato com a realidade presente. É como se você vivesse permanentemente assistindo a um filme sobre a vida, ao invés de viver a vida propriamente dita. O que torna essa situação ainda mais complexa é que essa camada conceitual não se limita apenas aos objetos externos. Ela se estende para dentro, criando uma imagem fixa de quem você é. Você desenvolve um conceito de si mesmo tão sólido e inquestionável que passa a confundir essa construção mental com sua identidade verdadeira. Toth observava que as pessoas vivem aprisionadas dentro dessa autoimagem, reagindo ao mundo não a partir do que realmente são, mas a partir do que acreditam ser. Quando alguém critica você, por exemplo, quem exatamente está sendo criticado? Se você observar com cuidado, vai descobrir que a ferida não acontece no seu ser essencial, mas na imagem que você tem de si mesmo. O ser real, aquele que observa, permanece intocado, mas a identificação com a autoimagem é tão forte que você sente como se sua própria existência estivesse sendo ameaçada. Essa confusão entre o observador e a imagem do observador cria uma cascata de sofrimento que perpassa toda a experiência humana. Você passa a defender algo que nem mesmo existe de forma concreta, lutando para manter coerente uma narrativa sobre si mesmo que foi construída a partir de memórias seletivas e interpretações distorcidas. Toth ensinava que reconhecer essa ilusão era o primeiro passo para se libertar dela. Mas reconhecer intelectualmente não é suficiente. É necessário desenvolver a capacidade de observar diretamente o processo pelo qual essas imagens se formam e se solidificam na sua mente. Somente quando você consegue ver em tempo real como sua percepção está sendo constantemente filtrada e modificada pelos seus condicionamentos, é que se torna possível começar a se desidentificar deles. O processo de desidentificação não é confortável. Toth alertava que quando você começa a questionar as estruturas fundamentais da sua percepção, uma sensação de vertigem existencial pode tomar conta de você. É como se o chão firme da sua identidade começasse a se desfazer sob seus pés. Muitas pessoas recuam nesse momento, preferindo retornar à segurança das suas crenças familiares. Mas aqueles que persistem descobrem algo extraordinário. Por trás dessa identidade fabricada, existe um espaço de consciência pura que nunca foi tocado por nenhuma experiência. Esse espaço não é uma coisa, não é um objeto que possa ser descrito ou categorizado. É pura capacidade de observar, pura presença que testemunha todos os fenômenos sem se identificar com nenhum deles. Declare "eu creio" se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Quando você começa a reconhecer esse espaço de consciência pura, sua relação com a realidade se transforma completamente. As situações que antes desencadeavam reações automáticas de medo, raiva ou desejo começam a perder sua capacidade de te perturbar.
Não porque você se tornou insensível ou indiferente, mas porque você descobriu um lugar interno que permanece em paz, independentemente do que está acontecendo na superfície da sua experiência. Toth descrevia esse estado como uma forma de imortalidade prática. Não que o corpo físico se torne imortal, mas a parte mais essencial de quem você é se revela como algo que nunca nasceu e nunca pode morrer. É uma descoberta que muda tudo, mas que não pode ser transmitida através de palavras ou conceitos. Ela precisa ser vivida diretamente através do refinamento contínuo da sua capacidade de observação. Mas mesmo quando você tem vislumbres dessa consciência pura, a tendência da mente é imediatamente tentar capturá-la conceitualmente. Ela quer fazer dessa descoberta mais uma crença, mais um conhecimento que pode ser armazenado e utilizado quando conveniente. Toth sabia que esse era o erro mais sutil e perigoso no caminho do despertar. A verdadeira natureza da consciência não pode ser possuída ou controlada. Ela só pode ser continuamente redescoberta através da observação fresca e imediata. É como tentar segurar a água com as mãos. Quanto mais você aperta, mais ela escapa. A única forma de ter acesso a ela é mantendo as mãos abertas, numa atitude de receptividade total e desapego absoluto aos resultados. Esse desapego aos resultados talvez seja o aspecto mais desafiador de todo o processo, porque a mente está constantemente procurando por progressos, por sinais de que está avançando no caminho. Ela quer medir, comparar, avaliar, mas a observação pura não pode ser medida. Ela não segue uma progressão linear. Às vezes, você tem momentos de clareza extraordinária e no dia seguinte parece ter voltado aos mesmos padrões antigos de percepção condicionada. Toth ensinava que essa aparente regressão faz parte do processo natural de integração. A consciência se expande e se contrai como uma respiração, permitindo que cada nova camada de compreensão seja assimilada completamente antes que a próxima se abra. O que sustenta uma pessoa nesse processo não é a esperança de alcançar algum estado especial no futuro, mas a descoberta de que o próprio processo de observação consciente já é intrinsecamente satisfatório. Há uma qualidade de plenitude e vitalidade na atenção pura que não depende de nenhum objeto específico para se manifestar. É como descobrir que você estava procurando fora de casa por algo que sempre esteve dentro dela. Toth dizia que esse reconhecimento marca uma mudança irreversível na orientação fundamental da sua vida. Ao invés de buscar felicidade e significado nas circunstâncias externas, você aprende a beber diretamente da fonte interna de bem-estar, que é a sua própria natureza essencial. Mas talvez o aspecto mais revolucionário dessa transformação seja como ela afeta sua percepção dos outros seres humanos. Quando você reconhece em si mesmo esse espaço de consciência pura que transcende toda a identidade pessoal, você inevitavelmente começa a reconhecê-lo também nos outros. As diferenças superficiais de personalidade, cultura e história pessoal continuam existindo, mas elas se tornam como ondas na superfície de um oceano profundo. Você percebe que no nível mais fundamental não existe separação real entre você e qualquer outra pessoa. Todos compartilham dessa mesma consciência essencial, mesmo que a maioria não tenha consciência disso. Essa percepção gera uma compaixão natural, que não é baseada em ideais morais ou obrigações éticas, mas na compreensão direta da unidade subjacente a toda diversidade aparente. A questão que emerge dessa compreensão é profundamente prática: como viver no mundo cotidiano a partir dessa perspectiva expandida de consciência. Como manter contato com essa dimensão mais profunda da realidade enquanto você lida com responsabilidades, relacionamentos e os desafios concretos da existência humana? Toth sugeria que essa integração
não acontece através de uma retirada do mundo, mas através de um engajamento mais consciente e presente com tudo que a vida apresenta. Cada interação, cada situação aparentemente mundana, se torna uma oportunidade de praticar a observação pura e de expressar a sabedoria que emerge dela naturalmente. A transformação que estamos explorando exige uma redefinição radical do que significa ser bem-sucedido na vida. A maioria das pessoas mede sucesso através de conquistas externas, acumulação de bens materiais, reconhecimento social ou a obtenção de objetivos específicos. Todd propunha uma métrica completamente diferente. O sucesso real seria medido pela qualidade da sua presença, pela profundidade da sua observação e pela naturalidade com que você consegue acessar estados de paz e clareza mental independente das circunstâncias externas. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Essa perspectiva não nega a importância das conquistas materiais ou dos objetivos práticos da vida humana. Pelo contrário, ela sugere que quando você opera a partir dessa dimensão mais profunda de consciência, suas ações no mundo se tornam mais eficazes, mais criativas e mais alinhadas com o fluxo natural dos eventos. A diferença crucial está na motivação por trás das suas ações. Ao invés de agir a partir de uma sensação de falta, medo ou necessidade compulsiva de provar algo, você age a partir de uma sensação de plenitude, inspiração e resposta natural às situações que a vida apresenta. Existe uma qualidade de ação que emerge quando você não está tentando escapar de algo ou agarrar algo. É como a diferença entre nadar contra a correnteza e nadar com ela. Ambas as abordagens envolvem movimento e esforço, mas uma delas trabalha em harmonia com as forças naturais, enquanto a outra luta contra elas desnecessariamente. Quando você age a partir da observação pura, ao invés da reatividade emocional, suas decisões tendem a ser mais sábias, seu timing mais preciso e seus resultados mais satisfatórios. Mas talvez o aspecto mais surpreendente dessa abordagem seja como ela afeta sua relação com o fracasso e o sofrimento. A perspectiva convencional vê o sofrimento como algo que deve ser evitado a qualquer custo e o fracasso como evidência de inadequação pessoal. A perspectiva de Todd sugere algo completamente diferente, que tanto o sofrimento quanto o fracasso são mestres disfarçados, oportunidades para aprofundar sua capacidade de observação e descobrir reservas de resistência e sabedoria que você não sabia que possuía. Isso não significa glorificar o sofrimento ou procurar situações difíceis desnecessariamente. Significa desenvolver uma relação mais madura e menos reativa com as inevitáveis dificuldades da existência humana. Quando você observa o sofrimento, ao invés de se identificar completamente com ele, descobre que existe em você um espaço que permanece intocado mesmo pelas experiências mais desafiadoras. Esse espaço não é indiferente ou desconectado do sofrimento humano, mas oferece uma perspectiva mais ampla que permite navegar pelas dificuldades com maior equilíbrio e menos drama desnecessário. A questão da morte ilustra perfeitamente essa transformação de perspectiva. Para a maioria das pessoas, a morte representa o fracasso final, a cessação de tudo que consideram importante e significativo. Mas quando você experimenta diretamente a dimensão da consciência, que transcende a identidade pessoal, sua relação com a mortalidade se transforma drasticamente. Você percebe que aquilo que você realmente é, essa capacidade de observar e estar consciente, não nasceu com o seu corpo físico e não morrerá com ele. Essa compreensão não elimina o apego natural aos relacionamentos, experiências e aspectos da vida que você valoriza.
Ela adiciona uma camada de perspectiva que permite valorizar plenamente essas coisas sem se agarrar a elas com desespero. É como a diferença entre segurar um pássaro com as mãos fechadas ou com as palmas abertas. Com as palmas abertas, você pode apreciar completamente a beleza do pássaro, mas ele permanece livre para voar quando chegar o momento natural de partir. Essa qualidade de apreciação sem apego se estende a todos os aspectos da experiência humana. Você pode se envolver profundamente em relacionamentos sem necessidade obsessiva de controlar o comportamento da outra pessoa. Pode trabalhar intensamente em projetos criativos sem anexar sua autoestima aos resultados. Pode experimentar emoções intensas sem se identificar completamente com elas ou permitir que dominem suas decisões por longos períodos. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. O desenvolvimento dessa capacidade exige uma prática constante que Toth chamava de lembrança de si mesmo. Ao longo do dia, em meio às atividades rotineiras e às situações desafiadoras, você desenvolve o hábito de fazer uma pausa momentânea e reconectar com a dimensão da consciência que está observando toda a experiência. Não é uma prática complicada ou que exige condições especiais. Pode acontecer enquanto você lava os pratos, caminha pela rua, conversa com alguém ou resolve problemas no trabalho. A chave está na consistência dessa lembrança, não na intensidade de experiências espirituais dramáticas. É como desenvolver um músculo. Pequenos exercícios regulares produzem resultados muito mais duradouros do que esforços esporádicos intensos seguidos de longos períodos de inatividade. Cada momento em que você consegue se lembrar de observar, ao invés de apenas reagir, fortalece essa capacidade e torna mais natural acessá-la nas situações onde mais precisa dela. Uma das descobertas mais libertadoras que emerge dessa prática é perceber que você não precisa fixar ou resolver todos os aspectos desafiadores da experiência humana. A mente convencional acredita que felicidade e paz dependem de organizar a vida de tal forma que todos os problemas sejam solucionados e todas as circunstâncias sejam favoráveis. A perspectiva de Toth revela que existe uma fonte de bem-estar que independe da resolução de problemas externos. Isso não promove passividade ou falta de engajamento com as responsabilidades práticas da vida. Pelo contrário, quando você não está constantemente em modo de emergência, tentando controlar e fixar tudo ao seu redor, você tem mais energia e clareza mental disponível para lidar eficazmente com as situações que realmente requerem sua atenção e ação. Você desenvolve uma capacidade de discernimento mais refinada sobre quando agir e quando permitir que as situações se desenvolvam naturalmente. Essa transformação gradual da percepção cria ondas que se estendem muito além da sua experiência pessoal. As pessoas ao seu redor começam a notar uma qualidade diferente na sua presença. Você se torna menos reativo nos conflitos, mais genuinamente interessado nas perspectivas dos outros e mais capaz de manter sua estabilidade emocional, mesmo quando outros estão em estados de agitação ou ansiedade. Essa estabilidade não é frieza ou desconexão, mas uma forma de presença que oferece um ponto de referência calmo para pessoas que estão navegando suas próprias turbulências internas. O impacto mais profundo talvez seja como essa abordagem afeta sua capacidade de amar. Quando você não está constantemente tentando preencher vazios internos através de relacionamentos externos, você pode amar de uma forma mais livre e generosa. Seu amor se torna menos baseado em necessidade e mais baseado em reconhecimento e apreciação. Você ama as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas podem fazer por você ou como elas podem preencher suas expectativas específicas sobre como os relacionamentos deveriam funcionar.
Esta capacidade renovada de amar se manifesta de maneiras surpreendentemente práticas no cotidiano. Você percebe que não precisa mais da constante validação dos outros para se sentir digno de amor. Isso não significa que você se torna indiferente ao afeto ou reconhecimento, mas que sua sensação de valor próprio não depende desses fatores externos. Quando alguém próximo está passando por dificuldades, você consegue estar presente sem absorver o drama emocional da situação. Você oferece suporte sem se sentir responsável por consertar a pessoa ou resolver todos os problemas dela. Declare "Amém, eu creio", se confia no plano divino que está por vir. Essa mudança fundamental na forma como você se relaciona com o amor e a conexão humana revela algo ainda mais profundo sobre a natureza da observação verdadeira. Toth sempre sussurrou aos iniciados que amar verdadeiramente requer a capacidade de ver sem projetar suas próprias necessidades sobre o que você está vendo. Quando você observa uma pessoa querida, quantas camadas de expectativa, memória e desejo futuro estão colorindo essa observação? A pessoa que você pensa que está amando é realmente ela, ou é uma versão editada e filtrada pelas suas necessidades emocionais? A observação pura revela que muito do que chamamos de amor é, na verdade, uma forma sofisticada de uso. Usamos as pessoas para nos sentirmos seguros, validados, importantes, necessários. Usamos relacionamentos para confirmar nossas ideias sobre nós mesmos e sobre como o mundo deveria funcionar. Esse tipo de amor sempre carrega uma corrente subterrânea de ansiedade porque depende de fatores fora do nosso controle. Uma pessoa precisa continuar se comportando de certas maneiras, precisa continuar nos vendo de certas maneiras, precisa continuar preenchendo certas funções emocionais em nossas vidas. Quando você desenvolve a capacidade de observar sem essa camada de necessidade emocional, algo extraordinário acontece nos seus relacionamentos. Você começa a ver as pessoas com uma clareza que pode ser inicialmente desconfortável. Você percebe padrões de comportamento que antes ignorava, motivações que antes não conseguia enxergar, aspectos da personalidade da pessoa que sua necessidade de manter certas ilusões sobre ela mantinha fora do seu campo de visão consciente. Essa clareza maior não torna os relacionamentos mais frios ou menos íntimos. Na verdade, ela permite uma intimidade mais autêntica, porque não está baseada em fantasias mútuas ou contratos emocionais não ditos. Você pode amar alguém sabendo exatamente quem essa pessoa é, incluindo seus aspectos menos atraentes, porque seu amor não depende de ela ser perfeita ou de atender suas expectativas específicas sobre como ela deveria ser. Toth ensinava que a verdadeira intimidade só é possível entre dois seres que não precisam um do outro para se sentirem completos. Quando duas pessoas completas escolhem compartilhar suas vidas, elas criam algo muito diferente do que duas pessoas incompletas tentando usar uma a outra para preencher seus vazios internos. A dinâmica energética é completamente diferente. Em vez de um constante puxar e empurrar emocional, onde cada pessoa está tentando extrair algo da outra, há um fluxo mais natural de dar e receber que não está baseado em carência. Essa transformação na qualidade dos seus relacionamentos inevitavelmente afeta como você navega conflitos e desacordos. Quando você não precisa que a outra pessoa concorde com você para manter sua sensação de segurança ou valor próprio, você pode realmente ouvir perspectivas diferentes sem se sentir ameaçado por elas. Você pode discordar sem precisar fazer a outra pessoa errada, ou sem precisar provar que você está certo. O conflito se torna uma oportunidade de entender melhor tanto a outra pessoa quanto você mesmo.
em vez de uma batalha para determinar quem tem o direito de se sentir validado. Mas talvez o aspecto mais radical dessa mudança seja como ela afeta sua relação com a própria morte. A observação pura revela que muito da nossa ansiedade sobre a morte não é realmente sobre o fim da vida física, mas sobre o fim das nossas identidades construídas. Temos tanto investimento emocional em ser vistos de certas maneiras, em manter certas imagens de nós mesmos, em preservar certas narrativas sobre quem somos, que a ideia de que tudo isso vai desaparecer um dia cria um tipo de terror existencial profundo. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quando você consegue observar esses processos de identificação sem ser completamente consumido por eles, quando você percebe que há algo em você que observa todas essas identidades sem ser idêntico a elas, sua relação com a mortalidade passa por uma mudança fundamental. Você ainda pode sentir tristeza com a ideia de deixar as pessoas que ama, ainda pode sentir apego à beleza e experiências da vida, mas o terror existencial puro sobre a aniquilação total da sua existência começa a se dissolver. Essa mudança na relação com a morte transforma como você vive. Quando você não está constantemente fugindo do reconhecimento da sua mortalidade, você pode se envolver mais plenamente com a vida. Você não precisa mais criar projetos grandiosos para garantir algum tipo de imortalidade simbólica. Você não precisa mais acumular experiências obsessivamente como se fosse possível consumir o suficiente da vida para, de alguma forma, derrotar a morte. Em vez disso, você pode estar presente com o que está realmente acontecendo agora, sabendo que agora é tudo o que você realmente tem. Essa presença não é melancólica ou resignada, mas vibrante e intensamente viva. Quando você para de tentar capturar e preservar cada momento, você pode realmente experienciar os momentos enquanto eles estão acontecendo. Totti sussurrava que a morte é a grande professora da observação. Ela nos força a confrontar a impermanência de tudo que pensamos que somos e tudo que pensamos que possuímos. Quando você permite que essa lição penetre profundamente, sem tentar amenizá-la com filosofias consoladoras ou crenças reconfortantes sobre o que acontece depois, algo em você relaxa de uma forma muito profunda. Você percebe que tem estado segurando a respiração a vida inteira, tentando controlar forças que são fundamentalmente incontroláveis. A morte, vista claramente, não é um inimigo a ser derrotado, mas um aspecto natural da existência que dá forma e significado a tudo o mais. Sem a morte, não haveria urgência, não haveria preciosidade nos momentos, não haveria a intensidade que vem de saber que nada dura para sempre. Essa aceitação profunda da impermanência se estende a todos os aspectos da vida. Você para de tentar fazer com que relacionamentos durem para sempre e, em vez disso, aprecia plenamente as conexões enquanto elas existem. Você para de tentar construir uma identidade permanente e sólida e, em vez disso, permite que você mesmo mude e evolua naturalmente. Você para de tentar acumular experiências e posses como se elas pudessem criar algum tipo de segurança permanente. O resultado não é niilismo ou depressão, mas uma leveza e liberdade extraordinárias. Quando você não está mais tentando tornar permanente o que é inerentemente temporário, você pode dançar com a vida em vez de lutar contra ela. Você pode surfar as ondas de mudança em vez de tentar construir paredes contra elas. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Mas aqui está onde a maioria das pessoas tropeça. Elas pensam que compreender intelectualmente a impermanência é o mesmo que verdadeiramente observá-la. Todd riria dessa confusão. Existe uma diferença abissal entre saber sobre algo e observar algo diretamente.
É como a diferença entre ler sobre o sabor de uma fruta e realmente sentir seu gosto na língua. A observação verdadeira não acontece através de conceitos ou ideias. Ela acontece quando você está presente o suficiente para perceber o que está realmente acontecendo agora, neste momento, sem filtros mentais. E isso exige uma qualidade de atenção que poucos desenvolvem. A verdadeira observação começa quando você percebe que está constantemente interpretando a realidade, em vez de simplesmente vê-la. Você olha para uma pessoa e imediatamente sua mente começa a catalogar, julgar, comparar, criar histórias sobre quem essa pessoa é, o que ela quer, como ela se relaciona com você. Você olha para uma situação e instantaneamente sua mente a classifica como boa ou ruim, oportunidade ou ameaça, familiar ou estranha. Esse processo de interpretação constante cria uma camada opaca entre você e a realidade. É como tentar ver o fundo de um lago através de águas turvas e agitadas. Todd ensina que a primeira habilidade da observação é reconhecer quando você está interpretando e quando está realmente vendo. Isso é muito mais sutil do que parece. Sua mente é tão hábil em criar interpretações instantâneas que você nem percebe que está fazendo isso. É como respirar, acontece automaticamente. Mas assim como você pode conscientemente observar sua respiração, você pode conscientemente observar o processo de interpretação da sua mente. E quando você faz isso, algo extraordinário acontece. Você começa a ver os espaços entre os pensamentos, os momentos de percepção pura, antes que a mente transforme tudo em conceitos familiares. Esses momentos são janelas para uma forma completamente diferente de conhecer. Em vez de conhecer através de comparação e categorização, você começa a conhecer através de contato direto. É como a diferença entre conhecer o fogo lendo sobre ele e conhecer o fogo sentindo seu calor na pele. Essa forma direta de conhecer não depende de memórias passadas ou expectativas futuras. Ela acontece no presente absoluto, onde a vida realmente está acontecendo. Mas aqui está o que Todd considera mais importante. A observação verdadeira revela que você não é o observador que você pensa que é. Você acredita que existe uma entidade sólida dentro de você que observa, que pensa, que experimenta. Você imagina esse observador como sendo você mesmo, sua identidade central, a coisa que permanece constante enquanto tudo mais muda. Mas quando você observa com suficiente clareza e consistência, você descobre que esse observador também é um fenômeno que surge e desaparece, que muda e flui como tudo mais. Essa descoberta pode ser perturbadora no início. Se o próprio observador é impermanente, o que sobra? Quem está realmente vendo? Todd diria que essa pergunta surge porque você ainda está tentando encontrar algo sólido para se agarrar, alguma base permanente para sua identidade. Mas a verdadeira observação não precisa de um observador fixo, ela simplesmente acontece. É como o espaço que permite que as estrelas existam. O espaço não é uma coisa, mas é a condição que torna possível a existência das coisas. Quando você para de tentar encontrar um observador permanente e simplesmente permite que a observação aconteça, você descobre uma forma de consciência que é simultaneamente totalmente vazia e completamente cheia. Vazia porque não tem características fixas, não pode ser capturada ou definida. Cheia porque está aberta a tudo, capaz de refletir qualquer experiência sem ser alterada por ela. É como um espelho perfeito que reflete tudo, mas não é manchado por nada do que reflete. Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida.
Essa qualidade de consciência não é algo que você conquista ou desenvolve. Você não pode acumulá-la como uma habilidade. Ela é mais como lembrar de algo que você nunca realmente esqueceu, reconhecer algo que sempre esteve presente, mas que você havia coberto com camadas e camadas de interpretação e identificação. É o que você é quando para de tentar ser qualquer coisa específica. Toth insistia que essa descoberta não é um estado especial ou uma experiência mística. É a natureza fundamental de cada momento de consciência, mas normalmente não a notamos, porque estamos muito ocupados sendo alguém, tentando nos tornar algo, resistindo ao que é, ou procurando por algo melhor. É como uma pessoa que passa a vida toda procurando pelos óculos que estão em sua cabeça. O que ela procura nunca esteve ausente, ela simplesmente não estava olhando da maneira certa. A partir dessa compreensão, sua relação com a vida se transforma radicalmente. Você não precisa mais proteger um eu que você agora vê como uma construção temporária. Você não precisa mais validar uma identidade que você reconhece como um padrão em constante mudança. Isso não significa que você se torna passivo ou indiferente. Pelo contrário, você se torna capaz de responder à vida de maneiras mais criativas e autênticas, porque não está mais limitado por imagens rígidas de quem você deveria ser ou como deveria agir. Você descobre que pode participar plenamente da vida humana sem se perder nela. Pode sentir emoções intensas sem ser dominado por elas. Pode ter relacionamentos profundos sem tentar possuir as pessoas. Pode trabalhar em direção a objetivos sem se identificar totalmente com o sucesso ou fracasso. É como ser um ator que se envolve completamente no papel, mas nunca esquece que está representando. Essa é talvez a mais profunda das lições de Toth. A observação clara não leva ao desapego frio ou à indiferença espiritual. Ela leva a uma forma de engajamento que é simultaneamente apaixonada e desapegada, intensa e tranquila. Você pode amar profundamente porque não precisa controlar o objeto do seu amor. Pode trabalhar diligentemente porque não precisa que o trabalho defina seu valor. Pode sofrer genuinamente pelas perdas, sem ser esmagado por elas, porque você não está tentando fazer com que a impermanência seja permanente. E aqui está onde a observação se torna uma arte. Não é uma técnica que você aprende uma vez e depois aplica mecanicamente. É uma dança contínua de despertar e adormecer, de clareza e confusão, de lembrança e esquecimento. Cada momento oferece uma nova oportunidade de observar sem interpretar, de estar presente sem tentar controlar, de participar sem se perder. É um refinamento que continua por toda a vida, tornando-se mais sutil e penetrante com o tempo. A verdadeira maestria não está em alcançar um estado permanente de observação clara. Está em ser capaz de retornar rapidamente à observação quando você percebe que se perdeu em interpretações e reações automáticas. É desenvolver uma intimidade crescente com a textura real da experiência, uma sensibilidade cada vez maior para as formas sutis como você se separa do momento presente através do pensamento habitual e da identificação inconsciente. Escreva: Deus é fiel se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Quando você compreende isso, algo extraordinário acontece. A vida deixa de ser um problema a ser resolvido e se torna um mistério a ser vivido. Você não precisa mais carregar o peso impossível de controlar os resultados, de forçar a realidade a se conformar às suas expectativas, de fazer com que as pessoas ajam de acordo com suas necessidades emocionais. Existe uma leveza nisso que é quase indescritível, como se você descobrisse que estava carregando uma mochila cheia de pedras durante toda a vida sem perceber. Mas não confunda essa leveza com superficialidade. A observação que Toth revela é a coisa mais radical que você pode fazer.
É mais subversiva que qualquer revolução política, mais transformadora que qualquer terapia, mais libertadora que qualquer filosofia. Porque ela ataca a própria raiz da ilusão humana, o mecanismo central através do qual você cria seu próprio sofrimento. Ela não oferece consolação ou esperança falsa. Ela oferece algo muito mais valioso, a possibilidade de ver a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse, e ver a realidade como ela é inclui ver suas próprias reações como elas são. Quando surge a raiva, você a vê como um padrão energético que aparece na consciência, não como uma verdade sobre o mundo ou uma justificativa para a ação. Quando surge o medo, você o reconhece como uma contração na experiência, não como um sinal de que algo terrível vai acontecer. Quando surge o desejo, você o observa como um movimento na mente, não como uma instrução que você deve seguir cegamente. Isso não significa que você se torna indiferente às suas emoções ou que para de responder apropriadamente às situações. Significa que você desenvolve uma relação diferente com elas. Em vez de ser dominado por elas ou de tentar suprimi-las, você as encontra no espaço da consciência com uma presença equilibrada. Você pode sentir tristeza profundamente sem se afogar nela. Pode experienciar alegria intensamente sem se agarrar a ela. Pode enfrentar situações desafiadoras com clareza em vez de reatividade automática. Thoth aponta para algo que a maioria das tradições espirituais perdeu. Elas se focam demais no conteúdo da experiência, tentando cultivar estados positivos e eliminar estados negativos. Mas Thoth mostra que o ponto não é o conteúdo, é a qualidade da sua relação com qualquer conteúdo que apareça. A liberdade não está em ter apenas experiências agradáveis. Está em não ser escravizado por nenhuma experiência, agradável ou desagradável. Essa é uma compreensão que vai muito além do desenvolvimento pessoal ou do crescimento espiritual, como normalmente são entendidos. Não se trata de melhorar sua personalidade ou de alcançar estados elevados de consciência. Se trata de reconhecer algo que já está sempre presente, a própria consciência na qual todas as experiências aparecem e desaparecem. Você não precisa ir a lugar nenhum ou se tornar ninguém diferente. Você só precisa parar de fugir do que já está aqui. Mas essa parada não é passiva. É uma das ações mais corajosas que você pode realizar. Requer uma honestidade brutal consigo mesmo, uma disposição de enfrentar todos os mecanismos através dos quais você evita a realidade presente. Requer abandonar as histórias consoladoras que você conta sobre si mesmo, as justificativas elaboradas para seus padrões habituais, as fantasias sobre como a vida deveria ser para você se sentir seguro e validado. Deixe "eu confio em Deus" se sente que sua vitória está chegando. O que Thoth revela é que essa segurança e validação que você busca nas circunstâncias externas nunca podem ser encontradas lá. Não porque o mundo seja hostil ou porque você não mereça, mas porque elas são de uma natureza diferente. Elas pertencem à dimensão do ser, não do ter ou do fazer. E o ser não é algo que você possui ou conquista. É algo que você é, que sempre foi, mas que você esqueceu na obsessão com a experiência e o controle. Quando essa lembrança acontece, quando você reconhece sua verdadeira natureza como a própria consciência na qual tudo aparece, uma paz profunda se estabelece. Não é a paz da satisfação dos desejos ou da ausência de problemas. É a paz de não estar mais em guerra com a realidade. Você pode enfrentar qualquer situação a partir dessa paz, não porque as situações deixaram de ser desafiadoras, mas porque você não está mais interpretando cada desafio como uma ameaça à sua identidade. Suas ações se tornam mais eficazes, não menos. Quando você não está defendendo uma imagem de si mesmo ou tentando controlar resultados,
Você pode responder às situações com muito mais clareza e criatividade. Você não gasta energia em resistência interna ou em elaborar estratégias para proteger seu ego. Toda a sua energia fica disponível para engajamento genuíno com o que está realmente acontecendo. E o que está realmente acontecendo é sempre muito mais simples e direto do que suas interpretações fazem parecer. Uma pessoa está falando. Você está ouvindo. Seus pés estão tocando o chão. O ar está entrando e saindo dos seus pulmões. Pensamentos estão aparecendo e desaparecendo na mente. Sensações estão surgindo e se dissolvendo no corpo. Essa é a realidade nua, antes das camadas de significado, julgamento e interpretação que você habitualmente adiciona. Urtui não está interessado em suas interpretações. Ele está interessado no que permanece quando todas as interpretações são vistas como o que são, movimentos temporários na consciência sem substância própria. O que permanece é vasto, silencioso e completamente presente. Não é uma coisa que você pode agarrar ou uma experiência que você pode manter. É a própria natureza da experiência, o campo no qual tudo acontece. Reconhecer isso não é um evento único. É um reconhecimento que se aprofunda e se refina continuamente. Cada momento oferece uma nova oportunidade de escolher a observação clara em vez da identificação automática. Cada situação se torna uma chance de praticar estar presente sem tentar controlar, de participar sem se perder, de cuidar sem se apegar. E aqui está a beleza suprema do que Tote oferece. Não é mais uma coisa para adicionar à sua lista de práticas espirituais ou técnicas de autoajuda. É a ausência de todas as práticas, o reconhecimento de que você já é o que estava procurando. A própria busca era o que o mantinha separado do que buscava. A própria tentativa de melhorar ou transcender sua experiência era o que criava a sensação de inadequação e separação. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Quando essa busca para, quando você desiste de tentar chegar a algum lugar ou se tornar alguém diferente, algo extraordinário se revela. Você percebe que nunca esteve realmente perdido. Você percebe que a consciência que está lendo essas palavras agora é a mesma consciência que esteve presente em cada momento da sua vida, observando silenciosamente toda a dança de experiências, pensamentos e emoções sem nunca ser tocada por elas. Essa consciência é sua verdadeira identidade. Não a história pessoal, não os papéis sociais, não as conquistas ou fracassos, não as preferências ou aversões. Simplesmente a presença atenta que testemunha tudo isso, sem ser limitada por nada disso. E quando você se reconhece como essa presença, a vida toda se transforma sem que nada precise mudar externamente. Você não precisa esperar para começar. Você não precisa de mais conhecimento, mais preparação, mais purificação. Você pode parar agora mesmo de interpretar esta experiência e simplesmente estar com ela. Pode deixar que essas palavras sejam apenas palavras aparecendo na consciência. Pode sentir seu corpo, notar sua respiração, observar os pensamentos que surgem sem se identificar com eles. Isso é observação. Isso é liberdade. Isso é o que Tote tem apontado desde o início dos tempos. Não é uma promessa de algo que virá no futuro. É um convite para reconhecer o que já está totalmente presente neste exato momento. A única pergunta que permanece é se você está disposto a aceitar esse convite ou se vai continuar procurando em outro lugar por algo que nunca pode ser encontrado lá.